Ai, eu falei com o Luiz, eu me recuso a dar esse aviso. Que eu ia dizer, quero todo mundo aqui. Perdendo ou ganhando. Não, brincadeira. Abra suas mãos, vamos orar. Ai, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado com a nossa vida. Obrigada por sua presença nessa manhã e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a receber a sua palavra de maneira que ela nos traga liberdade, libertação e um novo entendimento, Senhor, para essa estação da tua igreja, do mundo, eu oro em nome de Jesus. Amém. A gente recebeu uma palavra de uma das nossas pastoras agora de manhã, que ela viu uma caixa, e dentro dessa caixa fechada tinha uma pessoa, e de repente, vem um sopro de Deus aí, essa caixa se abre, e essa pessoa é livre, e ela entendeu, e eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai ouvir nessa manhã, ela entendeu sobre um novo nível de liberdade, de libertação. Muitas vezes nós somos muito fechados nos nossos próprios conceitos, em como a gente percebe, sente determinadas coisas, e tem momentos que o Senhor precisa trazer um sopro sobre nós, para abrir o nosso entendimento para coisas que a gente não conseguia perceber antes. Eu quero ler com vocês, quem trouxe a sua Bíblia de papel? Oh, aleluia, glória a Deus. Nada contra o eletrônico, gente, mas a Bíblia de papel, ela sempre vai ser a Bíblia de papel, ninguém vai alterar a sua Bíblia. Diz assim, Mateus 25, eu quero ler com vocês a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será como as 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar um óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco do óleo para as nossas lamparinas. Elas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Essas 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, abre-nos a porta, Senhor. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da sua volta. Esse é um texto muito conhecido, e eu espero nessa manhã trazer algo diferente do que você está acostumado com a sua caixa, e eu com a minha. O pastor Miguel dizia com a gente, especialmente quando a gente voltou do Uruguai: não importa como você começou a sua carreira de conhecer o Senhor, importa como você vai terminá-la. Quando a gente ouve essa história, todas as 10 damas de honras, ou 10 virgens, ou 10 moças solteiras, elas começaram bem a sua jornada. Todas elas tinham uma lâmpada acesa. Essa parábola fala de um casamento, e aqui a gente encontra essas moças. Algumas versões falam de virgens, e quando se fala, quando se usa esse termo, isso quer apontar para a gente algumas realidades. Eram moças puras, inocentes, inexperientes, e aqui eu quero acrescentar uma coisa a mais sobre a versão pastor Eliane Magalhães. Elas eram crentes, todo domingo na igreja. Não eram jovens contaminadas pelo pecado, elas eram crentes e puras.
Jesus estava usando a figura de um casamento judaico porque elas conheciam bem toda essa simbologia. Talvez nem todos aqui conheçam, mas elas conheciam bem essa simbologia. Então, essas 10 moças, elas acreditavam, e por isso elas estavam esperando que o noivo chegaria a qualquer momento, e por isso elas estavam ali prontas e esperando, mas mais do que prontas, elas estavam ansiosas para participar do casamento. Mas acontece aqui na nossa história que o noivo demorou para chegar. E aí, contextualizando, trazendo isso para a nossa realidade, gente, eu diria que são 2 grupos de crentes que acreditam em Jesus, acreditam na sua volta e estão esperando com as suas lamparinas acesas. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicação segundo a minha versão. Estão com a sua vida cristã em dia ativa. Devocional, ok. Vinda aos cultos, ok. Participo da célula, ok. Checklist, aprovado. Isso fala de 2 grupos que estão empolgados para receber Jesus na sua volta, para participar das bodas do Cordeiro, que se fala lá em Apocalipse. Mas, segundo o nosso texto aqui, a noite chegou, todas se cansaram e adormeceram. E até aqui não tem problema nenhum, porque nós também nos cansamos. Muitas vezes não apenas adormecemos, mas dormimos profundamente. Está tudo bem. O problema começa quando um grupo está preparado para continuar um estado de espera. E o outro grupo não. Aqui começa o problema. Então, nós temos um grupo que, além de ter óleo suficiente para a primeira parte da espera, que é esperado, ele também tem para a segunda parte da espera, que não estava tão esperado assim. O problema do segundo grupo, que não estava preparado, é que eles não consideraram, aquelas moças não consideraram nenhum atraso, nenhum imprevisto para aquela festa. E aqui eu quero abrir um parênteses, já fechar rapidinho, mas eu sinto aqui um alerta profético. Jesus sempre foi um homem que nunca desperdiçou palavra, olhar, respiração, frase. Tudo que Jesus fazia, falava, carregava muito senso profético. E eu sempre me pergunto, quando eu leio essa parábola, por que ele usou essa figura matemática de a metade, 50%? Por quê? A metade das damas de honra não estavam preparadas para permanecer até o fim. E aí eu faço perguntas que me preocupam. Estaria toda a minha igreja preparada ou só a metade dela? Levanta a mão e diga, eu estou preparada, nem que seja pela fé. Só, apenas para garantir aí que... Agora, ouça com atenção isso. Além de nós conhecermos os planos gerais da palavra de Deus, do reino de Deus, da intenção do coração do Senhor, como aquelas moças conheciam o padrão, a simbologia do casamento judaico, nós precisamos não apenas nos preparar e nos continuar preparando, mas permanecer até o fim. Lembra que a lamparina dos 2 grupos estavam acesa. Elas estavam queimando por Jesus. Vamos pensar assim, trazendo para o nosso contexto, nós queimamos por Jesus. A pergunta aqui, gente, não é quem está queimando por Jesus hoje, mas quem vai manter a lamparina acesa, queimando por Ele até o fim. Essa é a pergunta que eu e você temos que fazer para nós mesmos todos os dias. 5 dessas moças eram crentes, elas acreditavam na vinda do noivo, mas elas foram crentes insensatas.
Talvez isso seja uma boa figura para representar essas pessoas que vêm na igreja uma vez por mês, bate o cartão, 15 em 15 dias, bate o cartão, quem sabe toda semana bate o cartão. Talvez aqui entre a gente tenha pessoas boas, certinhas, puras, pessoas que não estão envolvidas em pecados graves diante do coração de Deus. E como aquelas moças, pessoas que até têm óleo para queimar pelo noivo, que começaram bem a sua história com as suas lamparinas acesas para o casamento. Mas quando a gente olha para esse texto, ele é um pouco incômodo, ele é um pouco assustador, porque esse grupo, a metade deles não tinha óleo para queimar, diante das adversidades, diante de algo inesperado, diante de alguma dificuldade, uma espera mais longe, diante de um dia difícil. Eu não sei se você percebe isso, mas a gente está vivendo dias em que as pessoas se ofendem por qualquer coisa. E quando isso é num contexto de igreja, as pessoas se ofendem comigo, por exemplo, e vão embora da igreja. O que Jesus tem a ver com isso? Vem resolver seu problema comigo, mas não compromete a sua eternidade com Ele, porque eu falhei com você. Muita gente crê na palavra de Deus, conhece as histórias da Bíblia, já ouviu muita pregação, conhece o plano e tem até bastante óleo. Lembra daquela passagem que eles querem entrar no reino e Jesus fala assim, né? Eu não conheço vocês, mas no seu nome eu preguei, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sim ou não? Sabe, gente, quando observamos essa parábola, parece que esse tipo de conhecimento não é suficiente. O convite para essa era, e eu vou entendendo isso lendo essa parábola, é sobre ter uma busca tão séria, tão intensa, tão responsável pelo Senhor e pela sua presença, que o resultado será um acúmulo interno de azeite. Não só para saber lidar com algumas surpresas ao longo da jornada, coisas inesperadas, mas também para nós não nos depararmos com portas trancadas. Sabe, o que observamos na mensagem dessa palavra é que os dois grupos tinham óleo e fogo, mas o noivo demorou. E esse demorado, que é uma figura do inesperado, e eu quero te falar nessa manhã, gente, muito do inesperado que acontece na nossa vida cristã, frustra, desanima, decepciona, e é aqui que alguns, como eu disse há pouco, escolhem se afastar do noivo. Porque no meio da nossa espera, no meio da nossa fidelidade em servir a Deus com excelência na igreja, isso não nos isenta de encontrar dias difíceis. Isso não nos isenta de encontrarmos frustrações dentro da igreja. Porque lá fora a gente encontra todo dia e a gente continua vivendo bem. Às vezes, é uma traição, é uma injustiça, às vezes é uma enfermidade, um desemprego, um dia que dá tudo errado. Alguém já amanheceu um dia e fala assim, meu Deus, a gente tem um ditado, né? Amanheci com o pé esquerdo. Aí no final do dia, para piorar, você está voltando para casa e pisa num... Aí você fala, não me faltava mais nada. Já que eu falei essa coisa tão profunda, um dia eu fui no meu jardim pegar um limão. Eu tenho um limoeiro.
De repente, eu tinha uma bota, gente, com tanto dente embaixo. Eu só sentia aquele negócio. Eu falei, eu não acredito que o Teodoro, quem conhece o Teodoro? O Teodoro passou debaixo do meu limoeiro. Tem gente que passa um dia terrível, no final dele ainda acontece uma coisa dessa. Não foi o meu caso, tá, gente? Só lembrei do Teodoro nesse momento. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Fecha os teus olhos um pouquinho. Tem alguém nessa manhã que você diz, eu estou passando um dia difícil. Uma estação complicada. Levanta sua mão que eu quero orar por você. Deixa sua mão bem alta. Pai, nessa manhã, eu quero liberar uma palavra de esperança sobre os meus irmãos. Porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nessa manhã, nós chamamos à existência essa palavra sobre a vida dos meus irmãos e declaramos, em nome de Jesus, que essa estação está acabando. Ela tem hora para terminar. E quando terminar, a alegria do teu coração vai inundar as suas vidas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um aplauso para ele. Diga, eu recebo Jesus. Eu recebo essa palavra de esperança nessa manhã. E, sabe, gente, é muito comum nós encontrarmos situações assim na nossa vida, um dia difícil, uma situação complicada, e nós jogarmos as contas nas costas de Jesus. Quando nós deveríamos nos apegar a Ele, porque essa estação está tão complicada que se eu não me apegar a Ele pode acontecer alguma coisa pior. E muitas vezes na imaturidade, né, das pessoas, nós responsabilizamos Jesus porque algo não está indo muito bem na nossa vida, e se a gente fosse honesto o suficiente, nós poderíamos olhar para trás e ver tudo que nós fizemos para colher exatamente aquilo que agora a gente culpa Ele. Sabe, a pergunta aqui, nessa manhã, que eu quero que você fique aí com ela presente no seu coração, será que eu tenho óleo reserva? Será que eu estou preparado como cristão a encontrar alguma surpresa, algo inesperado, e ter óleo reserva para passar por aquela situação até que ele cumpra o seu propósito, até que aquela estação difícil termine? João Batista, eu quero dar uma ida lá na vida desse homem, porque é muito parecido a figura dele com as 10 virgens. Ele era amigo do noivo. Ele era um homem puro, separado, ele era um homem consagrado e cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Ele conhecia o plano, ele tinha um óleo, ele tinha um fogo, ele amava o noivo e esperava a chegada dele com expectativas. Ele era um homem de jejum, um homem de oração, um homem que escolheu um estilo de vida muito diferente dos dias dele. Ele escolheu ir para o deserto para se consagrar mais ainda a Deus, ao ministério, aquilo que ele entendia que era a sua tarefa. E como amigo do noivo, ele estava com umas 10 virgens esperando a chegada do noivo. E João ainda tinha uma espera a mais, porque havia uma promessa de que ele batizaria com o Espírito Santo. João então começa a preparar o caminho do noivo para a sua chegada, né, enquanto ele preparava, ele ia anunciando, olha, ele está chegando. Então, gente, João, ele estava ansioso para participar dessa festa, desse encontro. Quando esse grande dia chega, João não só o encontra, mas ele batiza Jesus nas águas, ele o vê, ele o discerne, ele tem céus abertos, né? Ele ouve a voz do Pai, tudo foi perfeito como prometido e como esperado. Mas, de repente, alguma coisa muda. E isso deve ter pego João de alguma forma.
Ele sabia que Jesus cresceria e ele diminuiria, ele tinha clareza disso. Mas João também teve que lidar com alguns inesperados. Ele teve azeite suficiente para esperar e capaz que esperar por décadas. O azeite nunca faltou e ele esperou até o fim, mas isso não o isentou de algumas surpresas inesperadas. E eu acredito que João sofreu por causa disso, porque ele teve que passar por um vale muito difícil. Falando de uma ótica bastante humana, quero deixar isso bem claro aqui, foi tirado de João Batista o direito de ver o andamento do casamento. Ele não foi convidado para fazer parte do discipulado de Jesus, da célula de Jesus, com os 12. Ele não viu o ministério de Jesus acontecendo, ele não viu nenhum milagre, ele só ouviu dizer um recado que Jesus mandou para ele. Diga a João que os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas. Mas ele não fez parte de nada disso, ele não viu o derramamento do Espírito, ele não viu nada daquilo que ele profetizou, por exemplo. Agora veja, João espera, gasta toda a sua vida esperando pelo noivo e o noivo chega. E eu acho que isso aqui que eu relatei para vocês, da experiência do encontro de Jesus com João, deve ter sido o dia mais incrível da vida desse homem, mas aí as surpresas começaram a chegar, porque não fazia parte das expectativas de João Batista. Além de não ter participação alguma no ministério de Jesus, não levanta a mão, mas quantos ficariam ofendidos? Pô, trabalhei a minha vida inteira nessa igreja. E ninguém teve o valor de me reconhecer ou de me colocar como líder. Como assim? Eu sei que isso não acontece aqui, mas acontece em umas outras igrejas por aí. Mas João, quem sabe, gente, na humanidade dele considerou, puxa, depois de toda uma vida de consagração, eu me encontrar atrás das grades injustamente por causa de um político ímpio e pecador? E menos ainda fazia parte da expectativa de João ser decapitado por um incircunciso pecador infeliz. Agora, ouça o que Jesus diz sobre João. Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Gente, como homens e mulheres de Deus, a gente tem que parar com essa firula de ficar se sentindo ofendido por qualquer coisa na casa de Deus. Não me convidaram para isso. Ninguém se lembrou de mim daquilo. Ninguém nunca me agradeceu porque eu faço isso. Quantos anos servindo nessa igreja como uma célula? Nunca... Gente, olha para o alto. É para lá que tem que estar a nossa atenção, o nosso olhar e a nossa expectativa. Eu estou no mesmo barco que você. Se eu ficar perdendo o meu tempo olhando para você, eu vou perder o meu olhar, o meu principal olhar. Quando ele olhar para mim, eu não vou ver porque eu estou olhando para você, reclamando de você. Quantos estão entendendo? Gente, João entendeu que, embora aquele contexto parecesse tão injusto, ele usou toda a vida dele para preparar um caminho para um homem terminar na cadeia decapitado injustamente. Quem gostaria de ter feito parte do ministério de João? Quem gostaria de ter sido João? Ninguém, né, gente? Agora, o que esse versículo está dizendo é que João não se ofendeu com Jesus, mas entrou em acordo com a maneira inesperada dele fazer as coisas.
Se eu fosse parafrasear esse versículo, eu diria assim: feliz é aquele que não se ofende ou nem se afasta de Jesus, mesmo quando o jeito dele de fazer as coisas é bem diferente das minhas expectativas ou da minha maneira de pensar. Feliz é aquele que não se frustra com o inesperado, que não desanima porque as coisas não saíram do jeito desejado e não retrocede porque se sentiu decepcionado. E, gente, com quanta frequência isso pode nos alcançar? De novo, abre as suas mãozinhas, fecha os seus olhinhos. Será que o Senhor precisa curar algum coração nessa manhã, porque você se ofendeu com o Senhor? Gente, é tão forte como pastor eu ouvi essa frase: eu estou braba com Deus, eu estou de mal com Deus. Será que nessa manhã o Senhor precisa curar seu coração? Eu vou te poupar, não vou te pedir para levantar a mão. Mas eu quero que você diga no seu lugar aí, bem baixinho, de maneira que você se ouça: Jesus, me perdoa, mas eu estou triste com você. Porque aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, e o sentimento é que você não fez nada para me ajudar. Me perdoa. Cura meu coração nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus. Olha para mim outra vez, por favor. João Batista, ele tinha óleo reserva. E ele se recusou a ficar ofendido por causa do inesperado. E essa surpresa não roubou a sua porção. Agora, gente, qual seria o significado profético dessa falta de óleo na lamparina daquelas meninas? Lembra que depois de regressarem, as 5 insensatas regressarem da tentativa de conseguir mais óleo, porque de fato a gente nem sabe se elas conseguiram, talvez tenha conseguido porque elas precisavam caminhar na noite escura até as portas do casamento, mas ninguém sabe se uma conseguiu, se todas conseguiram, se conseguiram de fato, enfim. De qualquer forma, a coisa mais importante aqui é que o noivo disse quando elas pediram para entrar. Quando elas batem na porta, a resposta é: não conheço vocês. Quando a gente olha para a vida de João, o status de espera é muito parecido. João conhecia Jesus e era conhecido por ele. Eu não estou falando aqui do parentesco. João foi aquele que disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu Jesus, ele discerniu o Messias, ele o batizou, né? E como eu disse, deve ter sido um dia inesquecível. Mas a verdade é que quando João estava preso, surgiram perguntas. João teve que lidar com algumas dúvidas, com certeza ele não conseguiu compreender muitas coisas. Porque a condição de prisioneiro, de estar atrás das grades como um criminoso, não fazia parte do combo de expectativas que ele carregava com a chegada do noivo. E ele tenta encontrar as perguntas das respostas que ele tinha. E ele fala com os discípulos: olha, vai lá falar com Jesus e faz essa pergunta, se ele é mesmo o Messias ou se eu tenho que esperar por outro. Tamanha, gente, era a crise interior daquele homem. Mas por outro lado, sim, João conhecia o noivo, ele sabia tudo o que os profetas disseram sobre ele, sobre o Messias esperados, e além disso, ele ainda recebeu a tal promessa que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e foi precisamente por isso que ele preparou toda a vida dele para encontrá-lo. Paralelamente a isso, quando a gente vê lá as nossas damas de honra, qual seria o significado dessa falta de óleo?
Qual foi o verdadeiro impedimento que elas não puderam entrar na boda? Não foi o atraso, não foi. Vamos pensar uma coisa aqui. Quando alguém bate a sua porta e você vai atender, você não conhece, ele entra na sua casa? Não, por quê? Porque você não conhece. Elas eram estranhas para o noivo. O significado do óleo aqui é conhecimento de Deus. João conhecia o noivo. João conhecia Jesus no Espírito, antes de conhecê-lo pessoalmente como Messias. E porque o conhecia, era conhecido por ele. Porque o conhecia, confiava nele. As jovens insensatas queriam participar da festa, queriam as bênçãos vindas da oração, elas queriam as coisas boas do reino de Deus, mas elas não conheciam o noivo. Gente, quanta gente pede oração porque quer receber as bênçãos do noivo, mas não está nem aí para saber quem vai dar a bênção. O que interessa é a bênção, não quem abençoa. Essa é a estação que a gente vive. Por isso o noivo não reconheceu aquelas moças. E aí a segunda pergunta que eu tenho para a gente nessa manhã, a primeira era, será que eu tenho óleo reserva? A segunda é a tradução dessa, será que eu tenho conhecimento de Deus o suficiente para passar pelas crises da minha vida? Porque, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, se você não passou por crise, fica tranquilo, você vai passar. Porque não existe um mundo sem crise. Não existe nenhuma vivência. Não importa quão consagrado você seja, todos nós vamos passar por dias difíceis, vales escuros, crises, a gente vai alcançar a vitória. Mas todos passam de uma maneira ou de outra. E a pergunta é, será que eu tenho conhecimento de Deus o suficiente para passar pelas crises da minha vida, para passar pelas perguntas que eu tenho, e ainda assim, e não me ofender com Ele? E mesmo assim, permanecer fiel com a minha lâmpada acesa, minha lamparina acesa, até o fim, crendo que Ele vai chegar, crendo que a minha vitória vai vir, crendo que eu vou conseguir corresponder ao coração dEle. Essa é a pergunta que nós temos que sair daqui nessa manhã, fazendo no nosso coração e buscando ocupar esse lugar. A pergunta continua sendo, nós temos óleo só para o começo da festa? Ou nós temos óleo até o final dela? A mensagem da vida de João Batista deveria ter sido a mensagem daquelas meninas. Porque a mensagem de João era viver cada dia, crendo na vinda de Jesus, esperando sem esmorecer. João creu para a primeira vinda, profetizou para a segunda vinda. As virgens só precisavam se manter no lugar delas, sem falta de nada, até que a espera fosse encerrada. Agora, gente, a espera das 10 virgens é como a nossa espera pela volta de Jesus. A gente não sabe quanto tempo vai durar, quanto tempo falta. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nunca faltou tão pouco tempo para terminar essa estação. Os nossos pais diziam, está muito próximo. E ainda tinha séculos pela frente. Quando você lê a Bíblia, fala que está muito próximo, o dia se aproxima. Faltava no mínimo 2000 anos para esse dia chegar. Se nós vamos para o nosso calendário, já se passaram 2026 anos. Está muito perto. Quão perto, eu não sei. Se eu souber, também não vou te contar. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe. Será
que eu e você conhecemos a Deus o suficiente para passar pelas provas, nos manter queimando por Ele até que chegue o encerramento da história? Quando a gente olha para a vida de João, cada dia ele era mais crente. Cada dia ele fazia mais discípulos. Cada dia ele se consagrava mais. João se guardou para não se fascinar, gente, demais pelas distrações dos dias dele. Nós precisamos fazer isso. Faz cara de paisagem, mas o mundo ainda fascina muita gente aqui. Gente, eu tenho um relógio que eu ganhei do Luiz. A gente sempre paga baratinho nas coisas, a gente não gasta dinheiro com nada caro. A única coisa muito cara que a gente tem é um carro, e não foi a gente que comprou. E esse relógio, ele comprou numa promoção para um aniversário meu. E uma vez é um relógio de marca, ele é todo cheio de pedrinhas. Um dia eu estava numa reunião, numa igreja, e uma pastora não se aguentou, ela agarrou o meu braço, virou meu braço para ela para ver a marca do relógio. Eu fiquei tão ofendida, eu fiquei tão chocada com aquele comportamento. Ela podia ter dito, puxa, que relógio bonito, deixa eu ver. Mas era uma coisa assim tão invasiva, porque as pessoas têm isso, elas te medem do alto da cabeça até o pé. As pessoas têm muita fascinação pelo telefone que você tem. De vez em quando perguntam para mim, qual é o seu iPhone? Sei lá, está funcionando. Liga, recebe mensagem, está tudo certo. Sei lá que número que é. Não sou uma pessoa ligada nessas coisas. Mas as pessoas se fascinam por muitas coisas, gente. Essa é uma estação. Ouça o que eu estou dizendo. É hora de se fascinar por Jesus. Senão você vai bater na porta e ele vai dizer, eu não te conheço. Eu não tenho esse celular aí que você tem. É paralelinho, tá, gente? Sem querer espetar ninguém. João, ele tinha uma fascinação, que era os olhos, o olhar do Messias. Ele continuou vivendo na terra, andando responsavelmente no seu chamado, cultivando reuniões de oração poderosa no deserto, no privado, se enchendo do óleo que queimava no seu interior. Gente, nós precisamos repetir isso. Agora, eu quero deixar uma coisa prática, porque as virgens deixaram algo prático para a gente, as prudentes. E isso vai nos ajudar no acúmulo de óleo interno. A mensagem de ambos, tanto das virgens quanto de João, eles aprenderam a lidar com a palavra não. Eles aprenderam a usar bem essa palavra. Como resultado, gente, de uma sabedoria adquirida por caminhar com Jesus. Não foi a palavra-chave que orientou toda a existência de João Batista. Quando ele nasce, ele já tem a primeira experiência com o não dele, porque o nome dele não seria o mesmo nome do pai, embora fizesse parte da tradição judaica. Eu acho que desde aí, João aprendeu a dizer nãos, muitos nãos, muito cedo. Ele disse não sobre seguir o padrão do sacerdócio da época, sobre o status social que era direito dos que serviam no templo. Ele disse não às vestimentas da época. Ele disse não à dieta que era direito dos sacerdotes. Ele disse não sobre seguir a carreira profissional sacerdotal do seu pai. Ele disse não ao padrão de oração da época. Ele disse não na maneira de prestar culto a Deus. Dizer não à cultura de João Batista potencializou o crescimento dele no conhecimento de Deus e no acúmulo de óleo. Foi o que o sustentou com o coração queimando até o fim, mesmo quando ele encontrou
as situações, as frustrações, as expectativas frustradas. E não, gente, precisa ser a palavra dos nossos dias, a palavra-chave para encher esse reservatório de óleo e continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Tem muita coisa que entra na sua rede social que você deveria dizer não. Tem muito convite de amizade que você deveria dizer não. Tem muita mensagem que você deveria dizer não. Tem muita série na Netflix que você deveria dizer não. E eu não quero que você seja um ET como eu estou interessada em ser. Tá? Eu sou a pessoa que o Brasil está jogando desculpa, gente. Eu tenho um problema, eu estou orando. O que eu vou fazer? Não é pelo Brasil. Não. Eu queria ser mais santa do que isso, mas não. Então, assim, tem coisas que eu não me interesso. O que eu vou fazer? Eu não quero que vocês sejam como eu. Mas eu quero que vocês digam não para aquilo que não tem valor eterno e que tem o potencial de roubar a sua herança. Não venha no culto, vai assistir o jogo do Brasil, torce, mas não tenha um ataque do coração e não morra antes do tempo. Seja pela vitória, seja por outra coisa. Sabe, gente, os dois grupos das damas de honra se cansaram e adormeceram, até que alguém anunciou a chegada. O primeiro grupo, mesmo adormecido, estava alerta. Gente, não tem, eu acho, sei lá, talvez tenha alguns, mas vou falar do que é mais comum. Então, por isso eu vou exagerar. Não tem uma noite que eu me desperte no meio da noite. Sabe aquela despertada para virar de posição? Que eu não oro em línguas. Que o meu coração, a minha mente não se volte para o Senhor. E eu viro e eu durmo. Não sou crente, eu não oro na madrugada, eu queria, mas eu não consigo. Eu sou a pessoa do sono, que dorme. Mas não tem um momento do meu dia que ele não esteja na minha atenção. Um primeiro grupo só teve óleo até aquele momento. E aí, desesperadas, elas vão pedir para quem tem óleo. Vão pedir uma oração para quem sabe orar. Vão pedir óleo reserva. E aqui as virgens prudentes nos ensinam algo muito poderoso. Elas dizem, não. Não tenho o suficiente. Lembra que o óleo aqui é conhecimento de Deus. Deixa eu conhecer o seu Deus? Não. Eu posso pregar para você. Eu posso te falar sobre Ele. Eu posso compartilhar informações, mas eu não posso compartilhar conhecimento. Ou eu conheço Jesus, ou eu não conheço Jesus. Eu posso falar dele para você tudo o que eu sei. E isso não vai significar que você vai conhecer o que eu conheço. Porque você pode ter a informação, mas você precisa experimentá-lo. Como que eu vou explicar o sabor de uma laranja para quem nunca chupou laranja e não tem nada parecido com laranja no conhecimento daquela pessoa? Eu posso detalhar a laranja, mas eu tenho que falar, experimenta. Sim ou não? Conhecimento de Deus precisa ser experimentado, precisa ser vivido. E os processos de Deus na nossa vida, os dias difíceis, as coisas que a gente não consegue entender e que faz com que a gente às vezes até se volte contra Ele, é precisamente para nos levar a conhecê-lo.
O estilo de vida de João Batista foi sobre se preparar para conhecer o Senhor. De alguma maneira, João entendeu que o sacerdócio de todo crente, que ministrar ao Senhor em louvor, em adoração, em oração, conhecer a sua glória, a sua presença, é a única vocação, gente, que é permanente. Todo o resto que a gente se matou de trabalhar, sonhar, desejar, eu quero ter a minha casa própria, eu quero ter o carro, o telefone, tudo isso, sabia que não vai com você quando você morrer? Você se mata a vida inteira para obter coisas que não vão com você. Então, enquanto essas coisas te fascinarem mais do que a presença, você está com a atenção no lugar errado. Quando você foca a sua atenção no lugar certo, o que diz a Bíblia é que todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe o que são todas? Todas. Não fica nada de fora. Porque o seu Pai tem prazer em te alegrar, em te abençoar com muitas coisas. Mas enquanto você está com a atenção nas bênçãos e não no abençoador, você está falhando no acúmulo de azeite da sua lamparina. Sabe, nós precisamos ser honestos com a gente mesmo. O que me fascina? O que ocupa o maior espaço de interesse no meu coração? Em que eu tenho gasto muito do meu tempo? Gente, se nós não discernimos a era na qual a gente está inserida nesse momento, nós não iremos viver e usar adequadamente o nosso tempo, com a sabedoria necessária. Nós desejamos a presença, nós desejamos a atividade do Espírito Santo nessa casa, nós desejamos porções generosas de Deus sobre a sua vida, sobre essa igreja. Mas isso de fato só vai acontecer quando o nosso coração estiver livre de afeições concorrentes. Deus exige exclusividade de devoção, de atenção, de amor, de prioridade. E sabe, gente, aqui quem está falando com você não é uma pessoa que alcançou tudo isso. Eu tenho me perguntado, será que eu tenho um azeite suficiente? Sabe aquele processo da uveíte? Quem lembra? Eu não saí dele ainda, gente. O olho está bom, graças a Deus, está tudo certo. Mas aqui dentro, teve um silêncio tão grande de Deus, um silêncio profético. E eu tenho orado sobre isso, e o Senhor, uma das coisas que eu sinto o Senhor me falando, eu preciso que você saiba o que é viver sem a minha voz, para que você entenda os que não conhecem a minha voz. Por causa de vocês que eu estou sofrendo. Não, brincadeira. Rápido, gente, rápido. Vamos despertar o fogo dessas lamparinas aí. O Senhor está muito comprometido em transformar você e a mim na pessoa que Ele desenhou. Fica de pé comigo. Eu espero que nessa manhã, quando eu recebi essa visão, eu falei, Jesus, eu quero sair da caixa. Eu quero viver uma liberdade no Senhor que talvez eu ainda não conheça. Eu preciso de libertação dos meus conceitos, da maneira de viver. Eu quero entrar num novo que eu não conheço, que eu não sei o caminho, mas eu quero porque tem um novo nos esperando nesses dias.
Abra suas mãos. Eu quero que você gaste esse primeiro tempo com o Senhor. Quais são os nãos que você precisa dizer nessa estação? Espírito Santo, eu te peço que o Senhor traga agora um espírito de revelação e entendimento no meio do seu povo. Espírito Santo, agora eu preciso que o Senhor abra o entendimento deles, que o Senhor abra os olhos para que eles possam se ver. Nós somos peritos em ter um olhar para fora. Nós temos uma crítica, um julgamento, uma leitura para cada pessoa. Mas quando se trata de nós não somos tão honestos assim. Espírito Santo, nessa manhã, abre os nossos olhos, para que a gente se choque com quem nós somos de verdade, que isso gere mudanças, quebrantamento, consagrações. Com seus olhos fechados, quem reconhece pelo menos um não que você precisa dizer para o seu coração, levanta bem alto a sua mão. Continua com ela erguida. Eu quero que você diga: Espírito Santo, eu reconheço que eu preciso da sua ajuda para dizer esse não e permanecer dizendo não até que o Senhor venha.